Os lobos frontais. É nessa parte do cérebro que encontra as maiores diferenças dos seres humanos, seus antepassados e seus antepassados na evolução. Então, esses lobos frontais é a parte do nosso cérebro onde está concentrado a emoção, né, a imagem que às vezes fica gravado na nossa memória, a compreensão da fala, a visão, o processamento do movimento, a integração da linguagem, a memória auditiva, a audição, né, a tomada de decisões, as palavras que falamos, a expressão, a personalidade. Então, os lobos frontais, ela é a parte do cérebro que é responsável por uma grande parte das nossas ações. Então, é muito importante ter um conhecimento, saber como que é, né, através dos lobos frontais, que a gente vê nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, o que guardamos na nossa memória. Então tá tudo reservado ali, a nossa fala, né, o andar, né, que é o motor, o visual, enfim. Os lobos frontais é a parte do cérebro onde cada um é diferente, porque cada um tem uma atitude, cada um tem um jeito, cada um reserva na sua memória o que tem para si. Os resultados da avaliação neuropsicológica são analisados do ponto de vista quantitativo e qualitativo, ou seja, dos resultados quantitativos dos instrumentos de avaliação, assim como o comportamento no momento da avaliação e das entrevistas. A devolução dos resultados da avaliação neuropsicológica. Na devolução dos resultados, na prática clínica, após a realização do processo da avaliação neuropsicológica, o psicólogo conclui um relatório ou um laudo por escrito, com a interpretação dos resultados quantitativos e qualificativos. Deixa eu voltar. Corta essa parte. A devolução dos resultados da avaliação neuropsicológica. Aí, nesse caso aí, né, tem que ter um retorno. Depois de todo aquele processo, todos os testes feitos, a entrevista, depois de cada etapa, tem que ter um resultado, tem que ter o psicólogo, ele tem que apresentar, né, qual foi o resultado, qual a conclusão. Na devolução dos resultados, na prática clínica, após a realização dos processos de avaliação neuropsicológica, o psicólogo conclui um relatório ou um laudo por escrito, com a interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, e sempre que possível, também acompanhada por devolutiva verbal ao paciente avaliado. A forma de realizar a devolutiva dos resultados vai depender da forma e conteúdo do resultado. Então é muito importante esse retorno, até mesmo para o próprio paciente, porque às vezes para a família é tenso, a família às vezes fica preocupada com como que vai ser o desenvolvimento, qual que é o futuro dessa criança. Então o psicólogo, né, o profissional, é necessário ele passar para a família essa tranquilidade, que esse retorno, que mesmo com um diagnóstico, tem como a criança ter uma vida normal, né? E com isso, com esse retorno, vai precisar de ter um apoio da escola, da família, né? E também essa criança quer saber, é importante passar para ela informações para que ela possa ter uma vida tranquila, uma vida normal, um desenvolvimento, né, dentro das possibilidades e que todo mundo tem. Então é necessário, por exemplo, o professor desenvolver uma atividade diferenciada, né, ter um atendimento, e principalmente os transtornos,
né, que tem de desenvolvimento, um autismo, o TEA, né, no caso, que tenha subsídios, formas, né, de contornar essa situação e para que essa criança tenha uma evolução. A avaliação é muito importante para trabalhar o que é necessário. Qual que é a parte do cérebro que não está funcionando? Por que não está funcionando? O que é necessário fazer para que desenvolva aquela parte ali onde está falha? Porque por mais perfeito que nosso cérebro seja, né, a avaliação serve para detectar qual que é a parte que não está funcionando direito. O que é necessário fazer para ativar essas habilidades ou para suprir, né, para que essa criança tenha essa interação, socializa, tenha uma vida normal, uma vida tranquila, né? Essa entrevista de devolução dos resultados deve equipar os pais na interpretação do laudo neuropsicológico, solicitar a autorização dos pais ou responsáveis para o psicólogo fazer a devolução à equipe educacional da criança e outros profissionais que estejam envolvidos com ela. Então, é necessário ter a autorização dos pais, porque a escola precisa de uma resposta. Às vezes o fonoaudiólogo também está envolvido aí, porque é multidisciplinar, né, essa avaliação. Envolve vários profissionais e é necessário você chegar a um resultado. E esse resultado tem que ser transmitido a todos, porque todo o convívio daquela criança está envolvido para que chegasse aquele resultado e também para que possa chegar numa evolução, né, que seja aplicado de forma correta o que é necessário para que aquela criança evolua, né, que às vezes a gente não consegue sanar, porque tem alguns transtornos, né, que não tem como resolver, mas tem como amenizar. E nós não podemos esquecer o quanto essas crianças são inteligentes, o quanto elas são capazes, que às vezes não tem, o que todos fazem, elas não conseguem fazer. E às vezes elas conseguem fazer alguma coisa que quase ninguém consegue. Então as habilidades aí, através dessa avaliação, através desse resultado, é que vai se chegar a um diagnóstico e uma forma precisa para poder resolver o que está pendente, o que não está funcionando corretamente. Esta etapa permite que os profissionais possam entender o funcionamento da criança para auxiliar na busca de estratégias, atendimento ou estimulação ou reabilitação neuropsicológica. Além disso, ao fornecer uma cópia do parecer para a escola para os casos de inclusão escolar, evidenciando forças e fraquezas identificadas. Essa beneficiará a criança, principalmente para o trabalho em conjunto. Então, principalmente para a escola, é necessário esse retorno e até mesmo uma cópia dessa avaliação, né? Por quê? Porque a partir daí a professora vai saber o que a criança tem, a comunidade escolar toda vai saber quais providências tomar, e até mesmo para o processo de inclusão, porque é necessário que todos tenham as mesmas oportunidades. E é um transtorno muito grande, o emocional da criança é abalado, ela se sente excluída porque não consegue fazer as mesmas atividades que os colegas, que toda a turma faz. Então é necessário uma cópia desse resultado ficar na escola, e todas as providências cabíveis vai ser tomado ali, porque todos têm o direito a ter as mesmas oportunidades, com cada um com sua limitação, cada um com o seu jeito. Então a escola, ela é responsável por isso, né, para que todos consigam desenvolver com limitações,
né, cada um com sua situação. Então é necessário, né, esse trabalho, e também não só para a escola, mas com os outros profissionais que às vezes estão envolvidos, porque às vezes é necessário uma intervenção, né, de um fono, da escola, da família, algumas mudanças, algumas necessidades. Então, quando se tem um diagnóstico, quando sabe o que a criança tem, se torna mais fácil de ter estratégias, né, e meios de intervenção para que ela possa ter uma convivência em conjunto, né, o aprendizado, ali uma atividade diferenciada, para que ela possa interagir e entender do que está acontecendo em volta. Então, a importância do profissional, da família, essa interação é necessário, diagnóstico precoce, uma avaliação bem feita, um profissional capacitado, né, que cada caso, quando um profissional, né, ele passa a ter uma intimidade, uma interação com o indivíduo que está sendo avaliado. Então é necessário que tenha esse engajamento, né, você chegar até um certo ponto que vê, olha, a partir daqui eu não consigo mais. É necessário esse profissional para que eu possa chegar a uma conclusão, o que é necessário. Quantas vezes for necessário voltar, reunir com a família, com professores, com né, toda a comunidade escolar. E se for necessário observar, deslocar de um local para o outro, ver como que a criança convive ali com outras, como que ela reage diante de uma atividade. Então, tudo isso é necessário. Quanto mais informação, né, enriquece a avaliação, chega a um diagnóstico preciso, proporcionando ao indivíduo uma vida tranquila, uma vida de inclusão, principalmente, e para que ela possa se desenvolver. Obrigada, bons estudos e sucesso!